recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mar, e por isso rogamos a vós que envieis um exército celeste para nos ajudar. Jovem internauta de 0 a 100 anos. Estamos começando mais um Cenáculo Jovem, hoje com a participação mega especial do Padre Daniel. Mas antes de iniciar nossa entrevista de hoje, vamos rezar um pouquinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continua, amiga. Ao vivo é assim. Gente, só na Páscoa acontecem essas coisas, né? A Isa tá feliz, gente. Não, ela tá... Gente, é que assim, nós começamos a trezena de Santo Antônio, mas a irmã já foi agraciada. Mas tá exalando alegria. Vamos então rezar. A gente começar então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amém. A gente está tão emocionado hoje com a nossa visita especial que já até ficou animado nosso. Deixa eles beberem água. Meninas, o padre que vai ter que apresentar Não, hoje? gente, Peraí, Quem alguém é? traz água para elas estão emocionadas. Gente, olha. Gente, não é. Não, mas vamos voltar ao normal. Vamos lá. Bom, seguindo o nosso papo sobre vocação, né? Nos últimos dias nós discutimos muito sobre vocação ao matrimônio, nós trouxemos a Nilza, inclusive a gente já queria começar mandando um abraço para ela, que com certeza está ali assistindo. E hoje nós vamos falar de vocação religiosa, irmãos. E como que a gente vai falar de vocação religiosa se a gente não vive essa vocação? Por isso que nós trouxemos o padre para bater esse papo com a gente e contar algumas curiosidades, contar a história dele e apresentar para vocês, assim, um pouquinho dessa vocação. Então, vamos... Hoje tá demais aqui, o capiroto está tentando, mas a gente vai conseguir. Então, nós vamos começar perguntando, né? Padre Daniel, se apresente, conte quem é o Padre Daniel, né? Os internautas querem te conhecer. Eu sou o Padre Daniel, da Ordem dos Cônegos Regulares Luteranenses, vigário na Paróquia São Luís de Montfort, na região Brasilândia, perto de Parada de Taipas, ali no Jardim Rincão, zona norte de São Paulo. E Padre da Ordem dos Cônegos, a mesma ordem religiosa do Padre Rafael aqui da paróquia. É isso, eu acho. Então, esse é o Padre Daniel. Mas, então, agora nós já sabemos onde você atua, a sua ordem. Então, conta um pouquinho pra gente a respeito de como você chegou até aqui, o momento que despertou a sua vocação, enfim, a sua história de vocação mesmo. Até aqui de carro para o Padre Rafael. Gente, só pra avisar, o nosso Padre Rafael, ele tá aqui atrás. Então a gente ri, a grande maioria das vezes, por causa dele, que ele causa aqui atrás. Ele falou esse negócio do caos pra deixar a paz constrangida. Mas assim, conta então a sua idade, enfim, quando você descobriu a vocação e que foi levando esse caminho para que você chegasse até o sacerdócio. Acho que agora eu me expressei melhor. Ah, sim. Então, o caminho vocacional que eu segui
foi um pouquinho diferente de muitos, porque a minha vocação ela foi um pouco tardia. Eu trabalhei bastante, vivi bastante no mundo, aí a minha vocação, ela definitivamente, eu resolvi seguir a vocação com 30 anos. Então, antes disso, trabalhei bastante, namorei bastante, enfim, vivi tudo o que o mundo tem para oferecer, porque de fato, às vezes a gente acaba se apegando muito às coisas que tem no mundo, então demora um pouquinho para alguns o processo para poder se desapegar de tudo. Aí, quando eu fiz 30, foi o ano em que eu entrei na congregação dos cônegos regulares lateranenses e estou até hoje, já depois de todo o processo de formação, agora padre, já com 40 anos. 30, acho que foi o momento, porque é quase a idade de Cristo, então é pura confirmação, assim, né? Mas então, aí, nesse tempo de vocação, que você contou pra gente que demorou um pouquinho para discernir isso, houveram muitas dificuldades? Como que foi esse processo para você, assim, na sua vida? Na vocação? Isso, na vocação. Teve bastante dificuldade, sim. Porque, em princípio, assim, era para eu ter entrado 5 anos antes no seminário. Porém, assim, foram 5 anos seguidos de problemas familiares, assim, que acabou impedindo que eu entrasse. Eu fui ficando para resolver e foi prolongando o tempo. Aí, quando eu entrei já com 30. Aí a gente vira e fala assim, nossa, agora que entrou no seminário vai ser a paz, né? Nada, o processo depois vocacional, a caminhada não é tão fácil, é sempre árdua, porque é um processo de você se desligar de tudo que eu já tinha construído para me religar a outra realidade superior, no caso a realidade de Deus, de forma mais profunda e mais concreta. Então é um processo sempre dolorido. Depois que você já ter criado os outros objetivos de vida, profissionais, materiais, aí você se desligar de tudo isso para criar novos objetivos de vida, mas dessa vez não preso a bens materiais, mas preso a realidades espirituais superiores e mais concretas, aí isso nunca é fácil, é sempre um processo complicado na vida da gente. E visto assim, em relação a tudo isso, houve assim, um grande momento na sua vida que você falou assim, caramba, é isso, eu tive uma grande experiência com Deus e eu preciso seguir esse caminho. Teve esse momento? Como foi, aliás? Então, assim, eu acho que Deus não me agraciou com isso, não. Mas dizer que nunca apareceu como sinal? Eu não tive esse momento mágico que às vezes hoje eu trabalho junto com o Padre Rafael no acompanhamento vocacional, no acompanhamento dos vocacionados, daqueles que querem serem religiosos e padres. Eu vejo que eles chegam às vezes com histórias cada vez mais mirabolantes, dizendo, cada história que às vezes chega a dar até medo de ouvir, assim, de modos diferenciados com que Deus mostrou para eles o caminho da vocação. Comigo não foi bem assim, não. Para mim foi uma coisa muito simples. Aconteceu na simplicidade da vida. Chegou um momento que eu percebi que eu estava dando mais atenção para as coisas da igreja do que para as coisas profissionais. No momento que eu percebi que até a igreja estava mais importante do que a minha namorada, estava mais importante do que o meu trabalho. Daí eu falei assim, olha, quer saber? Se a igreja para mim está sendo mais importante e o restante eu estou pondo tudo em segundo plano, então eu vou viver definitivamente na igreja. É claro que sempre tem aquele momento, o clímax, né? Eu estava numa adoração, numa missa da família, de cura e libertação. Não vou falar o nome do padre, porque ele é bem conhecido aqui na diocese. Estava numa missa, no momento da adoração, meu celular ficou tocando e aquilo estava me irritando e eu comecei a xingar e amaldiçoar a pessoa que estava atrapalhando o meu momento de adoração. Eu ali pedindo para Deus me dar um discernimento se eu devia de fato seguir a vocação religiosa ou continuar o meu trabalho, o celular tocando, até que uma hora eu me irritei, eu falei, eu vou levantar para xingar a pessoa. Aí na hora que eu atendi era um padre, também não vou dizer o nome dele, mas era um padre da Ordem dos Cônegos, me convidando para o encontro vocacional. O padre Rafael fica quietinho aí.
É um padre me convidando para o encontro vocacional. Daí ali eu entendi que de fato vamos então, né? Foi na simplicidade que você pôde perceber isso, né? Foi na simplicidade, não teve nada muito especial, foi na simplicidade do dia a dia. Eu acho que essa é a melhor forma da gente ver vocação. Se você ficar esperando o céu se abrir e uma manifestação de Deus nos ares e a voz de Deus falar com você, filho, você fica vai decidir nunca. A gente tem que decidir nas coisas simples da vida, mesmo porque todo ser humano é vocacionado. Todo ser humano é chamado à vocação de viver a santidade. E agora a questão é você decidir como que você vai viver essa santidade. Em família, como é o teu caso. Vocês sabem que ela acabou de começar um namoro. Já deu um tchauzinho. Dela já está aqui, o da Naira está oculto ainda. Ai, gente, eu esqueci. Nós temos a campanha da Naira, hashtag namorado pra Naira e namorado pra Fábia também. Então, algum moço aí que se interessar por essas duas moças, chama a gente no direct que a gente resolve. Gente, vocês sabem que eu estou esperando o sinal divino que a luz do céu abrir ainda. Então, é assim, como todos somos chamados a viver a santidade, alguns vão optar por viver a santidade na vida familiar, outros optarão por viver a santidade na vida religiosa consagrada, ou se for padre diocesano, na vida diocesana. Mas isso é uma opção que nós devemos fazer, e deve ser uma opção bem concreta porque assim, como eu disse no início, não é fácil abrir mão de tudo para você viver o despojamento de ser religioso. Então, muitos dos jovens que entram no seminário, eles não tiveram, às vezes, maturidade o suficiente para continuar a caminhada. Ou estavam de corpo no seminário, mas a mente ainda estava nas coisas que deixaram para trás no mundo. Aí, por falta de maturidade, acabam saindo. Então, por isso deve ser uma decisão feita de forma bastante consciente, depois de refletir bastante, depois de você ver todos os pesares, ver do que vai abrir mão e do que vai ganhar. Porque essa é a promessa do próprio Cristo, né? Nós seguimos Ele, abrimos mão de muitas coisas, mas ganhamos muitas outras coisas em troca. E acho que ainda mais nesse caso da vocação religiosa, no namoro, enfim, é um compromisso que você faz com alguém, com uma pessoa. No caso da vocação religiosa, o compromisso é com alguém muito maior, então... Esses dias eu estava conversando com um fiel lá na igreja, ele virou para mim e falou assim: Padre, o senhor é que é feliz, não tem que aguentar uma esposa pegando no teu pé. Eu falei assim: meu filho, você só tem uma esposa, eu tenho um monte de fiel. Que a todo momento fica trazendo problemas, então... às vezes acaba, são várias... Padre, fazer uma pergunta pessoal. Meu pai. Não, mas assim, queria que você pudesse falar um pouco para as pessoas que nos acompanham, como que a gente pode, qual é a dica que você dá para todos nós que somos vocacionados, tanto ao matrimônio como as pessoas que são vocacionadas ao sacerdócio, à vida religiosa, enfim, como que a gente não viva essa superficialidade que a gente vive no nosso mundo de hoje? Porque hoje as pessoas são muito superficiais, né? E aí quando a gente adentra em águas mais profundas, que é o nosso chamado, a gente acaba desistindo, né? Ou vendo que não é aquilo, pela superficialidade que a gente viveu. Então qual é a dica, assim, né? De não viver essa superficialidade? O problema de viver superficialidade em águas profundas é que afoga, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Acho que não viver a superficialidade inserido num mundo em que se prega que se deve viver a superficialidade das coisas é bem complicado, porque assim, tudo que nós temos no mundo te leva a viver o apego aos bens materiais e de forma como se tudo fosse descartável, até os relacionamentos humanos. Sabe, tudo parece que na vida é pregado que deve ser descartável. Você se relaciona com uma pessoa hoje, com outra amanhã, às vezes com uma de manhã e com outra tarde. Os bens materiais também você usa e usufrui deles como se eles fossem o fim último da tua vida. O que as pessoas precisam entender é o seguinte:
que em primeiro lugar o fim último da nossa vida é a vida eterna com Deus. Se você tem consciência disso, aí sim você vai conseguir avançar para águas mais profundas. Porque você vai compreender que tudo aquilo que você tem na sua vida, os bens materiais, o dinheiro, as pessoas que passaram pela sua vida, elas foram meios pelos quais você vai conseguir chegar nesse fim último que é Deus. Então você não vai usar elas e se apegar a elas como sendo o fim último da sua vida. Você não vai se apegar ao dinheiro como se você não tivesse o dinheiro, mas você perdeu a vida, como muita gente pensa. Uma das coisas assim que eu mais vejo de muitos jovens que às vezes vêm falar comigo é a questão assim, às vezes a menina está lá namorando, brigaram, separaram, ai, a minha vida acabou, porque ele era a minha vida todinha. Aí você vai lá, você olha a foto do ex-namorado e fala, ô vida feia. Presente de Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O teu namorado, ele não é o fim último da tua vida. Bem que ele está aqui atrás das câmeras, controlando a câmera, mas ele não é o seu fim último. O seu fim último é Deus, é a vida eterna. Com ele você vai constituir uma família onde você vai viver a santidade. Entendeu? Então, o grande problema é esse, ser o dia de amanhã. O namoro está começando agora, viu, gente? O namoro deles não tem nem um mês. Se chegar daqui um ano falar... 2 dias. Se chega 2 dias, olha, se chegar daqui um ano não deu certo, não foi vontade de Deus, vai cada um partir para uma nova. Fala isso, que Raíza vai sair daqui em depressão, padre. A gente tá rezando há uns 3 meses, né, baby? Eles têm 2 dias de namoro e quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me falaram foi a data do casamento. Viu? A gente tem que saber pra onde a gente caminha, né, gente? Não, mas é porque eu vejo, assim, né, algumas pessoas, assim, vivem a superficialidade das coisas e acabam se decepcionando, né? Porque a gente acaba não entendendo para que nós fomos a questão. Mas isso é tudo, porque assim, se você não aprender a viver em profundidade as coisas, tanto na vida religiosa como na vida matrimonial, não vai dar certo. Como é que é o nome do teu namorado mesmo? Gabriel. Você vai olhar para o problema do namoro é assim, que hoje você olha para o Gabriel, você só vê o que tem de bom. Você só vê, você só vai ver a questão de beleza, as virtudes, você vai falar assim, nossa, como ele é virtuoso, é quase um cavaleiro medieval de tanta virtude. Você vê que, assim, daí você se encanta com tudo aquilo. Então, assim, pro casamento, você tem que se deparar com a seguinte pergunta, mas quais são os defeitos do Gabriel? Quais são os defeitos que ele tem, principalmente os defeitos que te irritam? Aí você vai colocar a questão, eu vou aguentar isso pro resto da minha vida? Como é que vai ser se aguentar o Gabriel até que a morte o separe? Vai dar certo? Se você viu todos os defeitos e você viu que você aguenta, aí o casamento vai dar certo. Tá? Uma coisa que você tem que pôr na tua cabeça é que a esposa não muda o marido e o marido não muda a esposa. O ser humano, ele não muda por causa de outro ser humano. A única coisa capaz de mudar o ser humano é algo superior, no caso Deus. Deus, ele nos ajuda a mudar a nossa vida. Agora outro ser humano, não. Então assim, você não vai mudar nada nele, ele é do jeito que você está vendo agora. Com os defeitos que tem, com as qualidades que tem. E é com ele, você quer casar, é com isso, tu quer casar? Passar o resto da tua vida? Se você falar então o casamento vai dar certo. Pensa bem, colega. Pensa bem. Enquanto ainda Olha, eu acho que a gente está precisando de uma direção espiritual urgente aqui, galera. Ó, gente, e o Padre Rafael não para de rir aqui atrás. Gente, Padre internautas. Rafael, filma ele, A gente tem algum Gabriel. comentário dos internautas? Até os internautas estão falando aqui, padre, você é terrível, a Lucilene. Eu tenho bastante juízo, eles que não têm. Ele só não usa, gente, ele deixa reservado. Primeiro, vou pedir para vocês mandarem um abraço pro Henrique, porque ele está acompanhando lá da Canônica de Santo Agostinho, em Curitiba. Em Curitiba. Henrique, o Galdino. Henrique Galdino. Mande um abraço para ele. Um grande abraço, meu irmão. O senhor falou assim da sua profissão, que se dedicava à sua profissão. Qual era a sua profissão? Eu trabalhava com informática. Na verdade, eu iniciei assim, trabalhando primeiro com meu pai, né? Aí primeiro eu trabalhei como gráfico, como designer, aí depois
eu vi que não dava muito certo, daí eu peguei e fui trabalhar fora. Aí o primeiro emprego que eu consegui foi para, assim, a conseguir do nada, assim, para trabalhar montando computador, e a pessoa com 16 anos. Ô padre, você não fala que não vai dar certo, porque eu acabei de me formar em publicidade e você fala que não, que não funciona. Aí a pessoa me ensinou a montar computador, eu peguei gosto pela coisa, achei interessante, aí fui ficando, quando vê, aí aprendi um pouco a parte de análise de sistemas, análise de suporte, e aí foi indo nessa direção, sempre na área de informática. O senhor sempre foi uma pessoa assim decidida, inclusive antes de ser sacerdote, e aí quando o senhor descobriu que era isso que Deus queria de você, você falou assim, agora eu vou ser padre, já foi? Ou... Não, eu sempre fui muito decidido, mas muito mesmo. Tanto é que quando eu terminei o colegial, eu prestei vestibular na Unesp para Física, na USP para Medicina, na FATEC para Engenharia. Você vê que a muito vida decidido. era muito decidida. Passou em algum? Passei. É isso que importa. Então, para você ver, eu queria fazer tudo. Eu sempre fui muito curioso. Eu acho que assim, uma coisa que todo ser humano deveria ser é curioso. Então eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei de ter conhecimento. Então eu sempre fui atrás de conhecimento, então eu sempre quis fazer tudo. Então, mas aí depois desse dia da adoração lá que o padre te ligou, aí o senhor falou assim, sentiu que era um chamado de Deus. Sim. Aí a partir disso, o senhor já foi decidido ou ainda ficou não. em dúvida? Depois que eu coloquei o pé no seminário, eu fui decidido até o final. Aí eu primeiro tomei uma decisão na minha vida. Tomei a decisão que a partir daquele momento eu ia ser religioso e seria padre, então eu fui até o final com aquilo. Então assim, não fiquei como muitos saindo e entrando e ora sendo jogado pelo vento de um lado, ora sendo jogado pelo vento do outro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é você gostar de muitas coisas, você gostar de muitas áreas e querer estudar elas. Outra coisa é você se deixar levar pelo vento, porque o vento cada hora sopra para um lado. Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Nossa irmã vai casar com nosso irmão. Então assim, tem que ser algo decidido, porque o casamento é até que a morte o separe. Decisão, né? Assim como a ordem. Pior ainda é você fazer uma consagração, porque eu fiz uma consagração solene para o resto da minha vida, não só para essa minha vida, mas pela eternidade. Eu sou consagrado a Deus, sacerdote, e depois de morto eu continuarei a ser sacerdote. Tem muita gente que fica com essa historinha, eu estou padre. Eu não estou padre, eu sou padre. Eu fui o sacramento da ordem, ele imprime caráter. Então, mesmo depois de morto, seja no céu, no inferno ou no purgatório, eu continuarei padre. Em todos os lugares. Nós cremos que será Na igreja o senhor é padre, no mercado o senhor é padre, Sim. na rua o senhor é padre, em Você todo tem lugar. que tomar uma decisão de que aquilo que você é e pronto também. Não adianta ficar se levando pelo vento. A gente tinha comentado isso na semana passada, né? Que a gente falou sobre a espera do namoro para que a gente pudesse chegar a um casamento parecido com o da Nilzinha, né, gente? Porque a Nilza veio aqui com o esposo dela e a gente entrevistou eles. E o grande X da questão é, em todas as vocações, você tomar uma decisão verdadeira, né? Sim. Tem que ser um divisor de águas, né? Porque a gente não pode... Agora uma pergunta dos nossos internautas. Segura aí, Essas são as que dão medo. Um internauta chamado Rafael, conhecem? Oh, Ele meu é padre. Deus do céu. Ele o que foi mais difícil nessa caminhada rumo ao sacerdote? A sacerdócio. Perdão. O que foi mais difícil nessa caminhada? Para entrar no seminário. O bom é que as perguntas já Rumo são ao explicadas. sacerdócio. Rumo ao sacerdócio. Então, como eu disse, o mais difícil para mim foi que eu já estava com uma vida meio que construída. Então, já tinha o meu grupo de amigos, já tinha o meu emprego, o meu salário, já tinha o meu cotidiano, estava namorando, já estava até pensando, vislumbrando, quem sabe, em casar. Então, tudo isso acabou complicando. Porque foi todo momento de pensar, o que eu parava para analisar era assim, eu vou abrir mão de tudo isso. Vou abrir mão que agora eu não vou... Antes eu podia sair todo final de semana com os meus amigos, e saí, aproveitei bastante, não vou mentir não. Aproveitei bastante, eu conheci bastante o que é a vida, o mundo, saí bastante, frequentei
das baladas aqui em São Você era Paulo. baladeiro. Era baladeiro. Eu era baladeiro. Não parece. Não tem cara de ser baladeiro. Você quer ver outra coisa que quando eu falo todo mundo fica assustado? Eu era metaleiro. Meu Deus! Eu gostava de heavy metal. Nossa, a mudança foi Nada a ver. drástica. Então, Glória a Deus. Tinha cabelo, padre, né? eu tinha cabelo, né? Você não tinha cabelo, Na né? época, não tão grande assim, igual de vocês, mas eu tinha cabelo na época. Então, assim, por aí você vê. Então, foi difícil abrir mão de tudo isso. Você entender, compreender que agora eu não posso mais ir para show de rock, eu não posso Mas o mais senhor ir pra escuta balada. rock em casa? Oi? Escuta rock em casa ainda hoje? Não aqueles que eu escutava antes, agora, mas uns mais Bom, tem tranquilinhos. uns rock católico aí, depois eu Fica a digo os pergunta, comentários. é pecado? Oxe, não é pecado ouvir Não, porque música. tem uns cristãos aí que falam que rock é de Satanás, né? Pecado é Tem algumas pecado, músicas? Assim, vamos fazer exercício. Pecado é aquilo que tu faz de errado com consciência de que aquilo é errado e mesmo assim faz. Então, assim, ouvir música não é pecado. É óbvio que existe. Existe rock satânico? Existe. Existe bandas de rock satânico. Mas existe funk mas satânico, sertanejo satânico. existe Acho que todo funk é satânico, né, colega? Vamos combinar. Todas as áreas musicais você vai encontrar umas músicas meio estranhas, assim, é só você tomar cuidado também do que você vai ouvir, de como você vai se portar, sabe? É que nem aquela história, né? Eu não vou entrar nisso, mas tem gente que fala que nem filme de terror pode assistir porque você sai contaminado pelo coronavírus, né? Só se for. A gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente não pode entrar também nessa neurose de tudo é pecado, nada pode, sabe? Tem que tomar cuidado, com calma. Com Segura aí, a Diana ficou curiosa. Em qual dos vestibulares o senhor passou? Ela ficou curiosa, ela quer Tem um saber. delay de câmera, né? Aí demora pra Vamos chegar. fazer um bolão aqui, gente. Eu passei em física na Unesp, passei em mecânica na FATEC, Mais alguma, padre? aí eu comecei a fazer mecânica, aí eu desisti do curso de mecânica na FATEC e fui para a Federal estudar automação industrial. O senhor é CDF. Aí depois que eu terminei a automação industrial, eu estava meio estressado com o excesso de cálculo e coisa do eu fui estudar design Sem cabelos, gráfico né? na Carlos de Campos. Nada Eu a sou ver. formado em design gráfico também na Carlos de Campos. Pois bem, Muito gente. inteligente. Padre inteligente. Depois tem um plus em filosofia E teologia. mas viu? Você padre também. Depois teve a faculdade de filosofia, mais a faculdade de teologia. Não, e entrando um pouquinho mais nesse assunto dos estudos, né? Só tira uma dúvida pra gente. Nós sabemos que existem, igual você falou, vários tipos de famílias. Explica pra gente, então, a diferença entre a família religiosa e os padres diocesanos. Tá, não tinha Acho que é bem entendido legal essa a gente história de falar vários disso, tipos né? de família. Eita. X, né, gente? X. Vários tipos de famílias. Ideologias aí. Algumas ideologias. As famílias religiosas tem Isso, várias na igreja. Por quê? Porque desde quando Cristo fundou a Igreja Católica, o Espírito Santo ele sempre acompanhou a igreja. Então é obra do Espírito seminar carismas diferentes para que a igreja ela seja atendida de várias formas. Então, durante a história da igreja, o Espírito Santo ele suscitou vários carismas, suscitou várias famílias religiosas, cada uma com um carisma específico para atender o povo de Deus. Então, você tem famílias religiosas que cuidam de crianças, famílias religiosas que cuidam de escolas, famílias religiosas que trabalham diretamente com o povo de rua. No nosso caso dos cônegos, a gente vive a vida comum e litúrgica na igreja. Então, cada família religiosa, o Espírito Santo ele suscitou com um carisma para que fosse atendida a sua igreja. Então, isso é a disseminação que o Espírito Santo fez na história da igreja e faz até hoje. Então, até hoje surge. Vocês veem, muitos de vocês aqui fazem parte da renovação carismática, não é isso? Então, isso é um novo Pentecostes que tem acontecido na Igreja Católica, que é uma nova ação do Espírito Santo fazendo surgir movimentos. E muitos desses movimentos com novas formas de vida. Tanto é que você vê que essas comunidades que estão nascendo já não são mais
de fato de padres e freiras, mas são às vezes de famílias, de pessoas que vão lá, consagram a vida naquele movimento, se casam, têm filhos, mas vivem o carisma do movimento. Então isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele sempre agiu e sempre vai continuar agindo na sua igreja. Responde disso, várias famílias. Tem Eu tenho um monte de pergunta aqui. Tem os internautas hoje. uma internauta, uma tal de Michelle, ela disse assim: como foi contar para a namorada que você a trocaria por outra? Voltando A no- igreja. O senhor namorava quando o senhor decidiu? Sim, não, mas eu terminei antes, tá? Não foi assim. Ah. Eu não continuei o namoro depois que entrei no seminário e nem terminei no dia antes. Não, eu terminei antes, eu vi que não dava certo, eu terminei. É a hora que eu percebi que de fato eu ia tomar essa decisão, eu conversei com ela e vi que não ia dar certo, nós terminamos e pronto, cada um foi para um lado. Ela trabalha na igreja até hoje, ela é musicista, então ela trabalha na igreja até hoje e está encaminhando a vida dela, e nos falamos tranquilamente. Ela, creio eu, que já deve estar se encaminhando para o casamento. Hoje você celebrava. Mais perguntas? Calma aí, tem um monte de pergunta aqui, gente. Gente, o padre tá fazendo sucesso. Padre Rafael de novo. Eu vou, de acordo com o que eu vou achando aqui, tá? Porque, Padre Rafael, quais as frustrações que você encontrou na vida religiosa? O padre leu com certeza aqui meu script, mas... Responda, padre. Quais foram as frustrações? É complicado, eu acho que falar em frustração, assim, assim, o grande problema de frustrar-se você só se frustra quando você cria expectativas muito altas. Isso não é só na vida religiosa, é no matrimônio também. Não adianta você coloca como expectativa que o Gabriel é um príncipe encantado, que todos os dias vai te esperar na porta de casa para te pegar no colo para te levar para dentro de casa, e quando chega na hora depois do casamento, você vai ver que ele, na verdade, ele vai estar lá dormindo enquanto você vai estar lavando louça e fazendo comida. Então isso acaba Em tudo gerando tem graças, né, frustração. padre? Em tudo tem graças. Você entendeu? Assim, acho que a questão da frustração é essa questão, que às vezes a gente põe expectativas altas demais e na hora que a gente se depara com a realidade está baixa demais. Então, o que eu aconselho para quem quer ser padre ou para quem quer ser religioso? É não colocar as suas expectativas lá em cima. Faça aquilo que Jesus Cristo falou para os discípulos: vinde e vede, venha, conheça a vida religiosa que você quer entrar, veja como ela acontece ali no chão do dia a dia, para que você não caia. Às vezes você acha, tem pessoas às vezes que pensam que vai entrar no seminário e a partir daquele momento os pés nem vão mais tocar o chão, ela vai flutuar de tanta santidade. E não é essa a realidade da vida religiosa. Então, assim, siga a orientação de Cristo, vinde e veja, vá até a família religiosa que você quer se consagrar, veja o dia a dia daquela família religiosa, veja como eles são, e ali você entra com o pé no chão, sabendo o que é, assim você não se frustra. Mas eu ouvi boatos que um certo gordinho por aqui andou flutuando. Andou flutuando, foi... Nem se eu comer só alface. Eu queria ser um bicho. A Gi Posa pergunta assim: Padre Daniel, seus pais aceitaram numa boa a sua vocação? Ah, sim. Os meus pais, eles são muito católicos, né? Eles são... Eu cresci vendo os meus pais. Quem se desviou fui eu. Eu que me desviei da igreja durante um tempo, porque eu, às vezes, estava mais lá no mundo do rock do que dentro da igreja. Só que meus pais lá perseverantes na igreja, tudo, até que chegou um momento que eu também comecei a acompanhar e comecei a viver um pouco mais o ser católico. Meu pai, de primeiro, ele aceitou, assim, ficou maravilhado. Minha mãe, assim, ela falou para eu pensar um pouquinho mais, mas depois aceitou também. A gente bem lembra do seu pai chorando horrores na ordenação, tá respondido, né? Não, você falou, né? Você começou a participar, agora uma curiosidade. Você participava de alguma pastoral, era catequista? Eu era catequista. Eu sempre fui catequista. Quando
Crisma, lá na Vila Madalena, o padre da Igreja Santa Maria Madalena em São Miguel Arcanjo, ele me ligou e falou: Daniel, vem aqui que eu preciso falar com você. Aí quando eu cheguei lá, ele já estava com um pacotinho, no pacotinho tinha um catecismo da Igreja Católica e o livro do catequista. Eu tenho guardado esse catecismo que ele me deu e o livro do catecismo do catequista. Ele falou assim: a partir de amanhã você assume a catequese, porque a catequista de Crisma estava indo embora e você vai, a partir de amanhã, ser catequista. Aí eu fiquei com medo na hora, mas aceitei. E a vida inteira catequista. Então, acho que esse recado vai mais para o pessoal do Crisma, e o Padre Rafael já havia partilhado também. Então, cuidem bem dos seus jovens do Crisma, sejam bons catequistas e olhem os frutos que a gente vai colhendo, que a Santa Igreja vai colhendo depois. Ah, sim. O que eu deixo de dica para vocês é sejam bons catequistas, sabe? Às vezes o problema é que eu via muito assim, o catequista ficava esperando o padre trazer as coisas de mão beijada. Isso é terrível. Quando o padre me falou que eu ia ser catequista, eu fiquei com medo, porque eu falei, mas eu não sei quase nada. O que eu fiz? A primeira coisa eu comecei a procurar. Então eu comecei a comprar material para eu ler, para eu aprender, para eu ter o que transmitir para as pessoas. Então, a gente tem que fazer nossa parte também. Não adianta só eu esperar cair do céu. Isso não só como na vida religiosa, também vocês que trabalham na vida profissional também. Ficar esperando o patrão, às vezes, te dar um curso ou te mandar e fazer um curso. Não, vai e faça, sabe? Uma vez eu lembro que eu estava trabalhando e eu vi que sobrou tempo livre, aí eu fui fazer a formação da Microsoft. Aí eu peguei, eu vi que estava tempo livre, eu consegui, era só fazer uma prova para ganhar uma bolsa. Eu fui lá, fiz a prova, ganhei a bolsa e fiz o curso da Microsoft. Aí o dono da empresa onde eu trabalhava falou assim: ah, mas você está fazendo, você não falou nada. Eu disse: ah, não, quando chegasse o diploma eu ia apresentar. E daí ele falou assim: não, que bom, pelo menos um funcionário que corre atrás da própria formação. Então a gente tem que ser assim, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente gosta. Se você, tanto na área profissional como na área espiritual, se você quer ser um bom catequista, então se esforce para ser um bom catequista. Procure material, leia, procure material de dinâmica, aprenda a aprimorar cada vez mais o seu modo de dar catequese. Não fique esperando cair do céu, empacotadinho, tudo de mão beijada. No final a gente vê os belos frutos. Gente, estou muito curiosa para ver esse currículo depois, hein? É curso, faculdade, já quero ver. Padre era um nerd, né? O Alexandro Rios pergunta: Padre, qual era a banda mais pesada que você ouvia? Alexandro Diogo? Nada. Rios. A banda mais pesada? Eita, deixa eu ver. Mais pesada que eu ouvi era aquelas bandas que eu ouvia. Não sei, eu ouvia Black Sabbath. Sepultura eu até conheci, sabe que eu via na Galeria do Rock, eles também vinham lá. Então era isso, era os rocks normais. Ô padre, tem alguns internautas aqui perguntando se o senhor já ouviu falar do piseiro mariano. De quem? Piseiro mariano? Forró. É forró? Mariano é um forró católico. Então, assim, é que você sabe que o bom gosto eu não perdi, né? Então eu posso não ouvir mais rock. Então não seja um herege. Mas o bom gosto musical eu não perdi, não. Isso aí, padre. O padre é nosso exemplo aqui. Tem mais perguntas dos internautas? Tem mais? Vamos. Lucilene. Passa o microfone para Passa o microfone pro padre Gente, Rafael, o por padre favor. Rafael, Ele tá utilidade. aqui atrás. Ele tá doidinho para falar. Fala, padre. Vamos lá. A Lucilene perguntou: o que mais te incomoda na religião católica? E teria algo, caso fosse possível, que você mudaria? Na religião católica... O Padre Rafael. Já é padre, não adianta, não tem jeito. Fábio, acho que alguém vai ter reunião da Páscoa depois, hein? Vou arrancar o couro. Na religião católica não tem nada que me incomode, não. Eu acho que assim, Os cristãos. o problema é que às vezes o que tem muito é
fiel desobediente Isso que eu ia falar. que, ao invés de compreender os motivos da igreja, simplesmente querem fazer oposição. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não criar novos protestantes dentro da igreja católica, né? Porque hoje está na moda católico querer protestar contra o próprio bispo, contra o próprio padre. Então o que a gente tem que ver, o que incomoda é isso. Aprender que os padres são seres humanos, então eles também estão propícios a falhar, e às vezes os fiéis eles não têm a caridade espiritual de compreender que o padre pode falhar. Então, ao invés deles irem ajudar para que aconteça um crescimento na fé das duas partes, eles preferem se reunir em grupinhos para fazer fofoca, para atrapalhar o bom andamento de uma pastoral, de uma paróquia. Então, o que incomoda é isso. Sabe, às vezes na igreja tem muita gente assim que opta, que ao invés de optar por ser uma pessoa justa e honesta, ela opta só por parecer ser justa e honesta. Na frente dos outros é aquele negócio, né? Bela viola. Quando não está ninguém olhando, resolve fazer um inferno da vida de todo mundo. Então, eu acho que o que mais incomoda é isso. Às vezes a gente precisa aprender a olhar com mais caridade as coisas e as pessoas, olhar com mais caridade as situações. Como eu disse, o Espírito Santo, ele suscitou um jardim muito florido na Igreja Católica, com vários carismas, com várias famílias religiosas, inclusive dentro das pastorais e dos movimentos, várias pastorais e vários movimentos. E o grande problema é que às vezes a gente acha assim que o meu movimento é melhor do que o movimento do meu irmão, que segue outro. Isso não é assim. A gente tem que aprender que a igreja é uma única igreja com vários carismas, então nós devemos respeitar, sabe? Você vai ter dentro da tua igreja o grupo da renovação carismática e vai ter dentro da tua igreja também o grupo da fé e política. Os dois, eles têm que se respeitar e se olhar como filhos de Deus e como grupos que foram suscitados pelo Espírito Santo. Isso é aprender a querer bem uns aos outros. O dia que os fiéis perceberem isso e viverem isso, você vai ver que a igreja vai realmente ser a Jerusalém Celeste que a gente tanto espera. Na verdade a gente luta para ser católico dentro da nossa própria igreja, às vezes, né? As pessoas não têm mais caridade. Tem alguma pergunta, Santa? Tem uma Carmen Cieslak, acho que é assim que pronuncia. Lá de Curitiba, tá mandando lembranças para vocês. Diz que tá com saudade de vocês. Acho que deve ser alguma paroquiana de lá. Manda um abraço para ela. Um abraço, que Deus te abençoe. Faz tempo que eu não vou em Curitiba, tô precisando ir lá visitar o povo de Curitiba. E aqui uma pergunta. Se os manifestantes podem, eu também posso. Uma pergunta do nosso coordenador aqui, que ele gosta de polêmica também. O que o senhor acha da teologia da libertação? O que o senhor tem a falar dessa? A teologia da libertação é uma entre várias teologias que foi suscitando no decorrer da história da teologia. Então você tem várias linhas de pensamento dentro da teologia. O grande problema é o seguinte, é você escolher apenas uma linha de pensamento e você achar que ela supre todas as outras. E não é assim. Pessoas inteligentes entendem que tem vários vieses de você enxergar, às vezes, o mesmo assunto. E nós devemos respeitar a todos eles. Agora, o problema é que eu vejo muitas vezes crianças que eu vou tratar como criança, que não gosta de estudar e nunca nem leu nenhum livro sobre o assunto, mas se vê no direito de criticar o assunto. Então, primeiro você estuda. Depois que você se aprofundou no estudo, aí você critica alguma coisa. Então, assim, tem várias linhas de pensamento, né? A teologia da libertação é uma delas. Quem gosta segue, mas aprenda a respeitar as outras linhas de pensamento. Acho que esse é o maior problema do cristão, né? Como a gente fala que precisamos de catequistas santos, padres santos, nós também precisamos de cristãos santos. Sim. Então fica esse recado pra você, cristão do outro lado da telinha. Não seja chato, respeite o coleguinha e reze pelo seu padre, não critique. Às vezes ele está precisando da sua oração. E aí, os internautas estão... Tem mais perguntas? O Padre Rafael aqui, gente, não para de balançar a cabeça. Gente, passa o microfone para o Padre Rafael. O padre vai ocupar meu lugar, gente. É a Xuxa. É que é muita pergunta, meu povo. Vamos lá. Qual sua maior alegria em ser padre?
É a nossa irmã Dani que perguntou. Estão chegando no WhatsApp também. Dani Simplício. Simplício, do Isso. grupo dos Jovens Sarados. Tá, o grupo dos Jovens Sarados, um Que não abraço é uma para todos malhação. vocês. Não é malhação, não é. Então, eu passei para eles que eles estão acompanhando. Assim, a maior alegria de ser padre é poder trazer Jesus Cristo para os fiéis. Eu acho que não tem alegria maior do que essa. Essa em primeiríssimo lugar, assim, a alegria de poder trazer Cristo para os fiéis. E depois a alegria de poder trazer conforto para os fiéis num atendimento espiritual, numa unção dos enfermos, numa confissão. Às vezes a pessoa chega assim com o coração tão atribulado, e hoje parece que o ser humano está atribulado ultimamente, né? Aí chega para uma conversa, para um direcionamento espiritual, às vezes você vê que você conseguiu, que Cristo, através de você, conseguiu atingir aquele coração e acalmar a pessoa, e isso é muito reconfortante. Acho que a alegria de ser padre é ser padre, né? É ser padre, é fazer o que é a Ó, função gente. de padre. Não, gente, eu só queria aproveitar esse assunto para aproveitar assim, não é puxando o saco, porque a gente não precisa disso, inclusive quando é para brigar a gente briga, mas é para aproveitar esse momento e agradecer aos nossos padres, né, que Padre Rafael, Padre Daniel, esse momento assim tão difícil que a gente vive no mundo, e eles trazem essa esperança, né, de levar a face amorosa de Cristo para os fiéis. Então, sejam bons padres, e vocês são um reflexo assim enorme pra gente. Assim, e o que eu digo, assim, já estamos encerrando? Não. Ainda não. Já estamos encerrando? Já Tem o mais jeito que ela perguntas falou nos já ia dar intervalos. tchau. Eu fiquei emocionada, gente, desculpa aí. Ó, a gente falou muito já de família religiosa, de vocação, e chegou uma aqui da tia Lê, que é a coordenadora dos Coroinhas. Ela pergunta assim, por que você escolheu a Ordem dos Cônegos, né? Você que veio lá de outra paróquia, enfim, de outra realidade, o que te trouxe aos Cônegos? Então, não é que eu vim de outra realidade, a questão assim, na minha paróquia não tem cônego, né? Na paróquia de origem. Mas o que aconteceu é o seguinte, os cônegos, eles têm uma casa de retiro em Pirapora do Bom Jesus. E como na época que eu era coordenador de Crisma, no grupo de Crisma, era a casa mais barata que tinha para fazer retiro, então eu fazia os retiros da Crisma lá. E eu acabei pegando amizade com o padre que estava lá na época, e a gente ficava nos momentos de intervalo conversando sobre muitos assuntos, e eu aos poucos foi me apresentando a Ordem dos Cônegos, falando como é que era, e nisso eu fui me encantando pela ordem, até que eu decidi vir para cá. Eu nunca fiz experiência em nenhuma outra ordem religiosa, nem acompanhamento vocacional. Foi só nos cônegos e que fiquei até hoje. Amém, bendito seja esse padre. Amém. A Nilzinha mandou um comentário. Padre, o senhor parece tão sério, mas vejo que é uma pessoa muito alegre e amável. É verdade. Gente, ele é muito palhaço. Acompanhe ele no Facebook, que ele só posta palhaçada. Ele é muito engraçado. É nada, eu sou bravo. Mas no Facebook o senhor é muito Eu palhaço. sou muito bravo. O William Martins diz assim: adoramos comida, os jovens sarados tudo acima do peso. Aí o padre respondeu, Padre Rafael, também somos jovens sarados. Tá todo mundo acima do peso. Quando passar essa quarentena vai ter que fazer um encontro aqui pra ver se a gente muda. Temos mais Alguma perguntas pergunta? dos internautas? Tá. Deixa eu pensar como eu formulo essa pergunta. Então, enquanto isso eu posso colocar outra, né? Pode Porque a gente falou agora de ser padre, disso, de ser referência. Agora, ainda mais a nossa ordem, né, que abraçou esses novos seminaristas que chegaram. Como que você sente sendo esse exemplo para esses meninos que veem esse ardor missionário em você, no Padre Rafael? Qual Primeiro assim, em primeiro lugar, eles não tenham nem eu nem o Padre Rafael como exemplo. O exemplo deles tem que ser Jesus Cristo. Amém. Suponha, porque assim, se o seu exemplo de vida não for Cristo, a sua vocação ela é em vão. Porque eu sou um ser humano falho, tenho minhas falhas e minhas complicações. Então, o que eu posso fazer é ajudar a pessoa a caminhar, mas o que ela tem que ter à frente dela é os olhos fixos em Cristo para seguir o exemplo de Cristo.
O principal livro de espiritualidade dos cônegos lateranenses é a Imitação de Cristo, onde nos ensina que nós devemos imitar Cristo em tudo, em suas atitudes, no seu modo de falar, no seu modo de ser, no seu modo de agir, e isso é o verdadeiro exemplo vocacional que um religioso pode ter. É ele chegar a um ponto de poder falar como Paulo: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque, na verdade, o que é a maior graça da vida vocacional? É você ser um canal da graça de Deus para o povo. É você entender que você não está fazendo nada. Eu por mim mesmo, a única coisa que eu conseguiria fazer era afundar tudo. Então, o que eu tenho que fazer é permitir que através de mim Deus possa chegar, que Cristo possa amar aos meus irmãos e irmãs através de mim. Então, porque é Ele. Tudo na nossa vida tem que ser referenciado a Cristo. Não sou eu que amo meu irmão, é Cristo que ama o meu irmão através de mim. Então, o exemplo é Cristo, nunca é outra pessoa. O exemplo que vocês seguem é isso. Nas perguntas? Temos perguntas. Primeiro, uma cobrança. Neide Teixeira. Diga para o Padre Rafael que estou esperando ele fazer um doce de chocolate. Daniel. Eu falei Rafael? Desculpa. Padre Daniel. Todo mundo confuso aqui. Eu já nem digo mais. Me A chamam Neide. de Padre Rafael, já chamaram o Padre Rafael de Padre Daniel. Pois é, o senhor fica prometendo chocolate para os outros e agora eles estão cobrando. A Diana pergunta assim: vendo o mundo de hoje, que tem tantos jovens que não sabem o que fazer, o que o senhor, como padre, falaria para eles? Os jovens que não sabem... Não têm o que fazer, não sabem o que fazer. Não, peraí. Os que não têm o que fazer, os que não sabem o que fazer. Não, Ser os jovem que não tem o que fazer... Jovens que não sabem o que fazer. Procure algo para fazer. Respondido. Não, ela falou jovens que não sabem o que fazer. Olha, jovens que não sabem o que fazer. Eu acho que, assim, uma coisa que eu falo para vocês, fiéis, é o seguinte: como é que está o teu exame de consciência no final do dia? Ou vocês não aprenderam ainda que cristão, antes de dormir, senta na cama e faz um profundo exame de consciência? Você fazendo o seu exame de consciência à noite antes de dormir, naquele momento você também faz uma autoavaliação, e ali você consegue ver a sua vocação, ali você consegue, naquele momento de autoavaliação, você consegue ver o que está despertando mais atenção dentro da tua alma para você conseguir seguir a tua vocação, seja profissional, seja religiosa, seja matrimonial, seja lá o que for. Então, assim, o que eu digo para vocês que não sabem o que fazer da vida: aprofundem mais esse momento de automeditação, esse momento de avaliação espiritual antes de dormir, que é para que ali já vai ser uma forma de oração em que Deus vai clareando a tua mente aos pouquinhos, até que vai chegar uma hora que você vai conseguir a resposta. Padre, uma outra pergunta, pessoal. Eu não sei se tem alguma explicação, mas qual é a sua opinião? O teu namoro ou relação? Meu Deus do céu. Essas explicações são difíceis, mas... Tá difícil, né, Gabriel? Bom, se tem alguma explicação para os nossos jovens, e não só jovens, mas para as pessoas estarem abandonando a fé católica e partindo para outras igrejas, jovens que buscam em outras igrejas, vou dizer, protestantes ou outras crenças, porque se dizem que não encontram aqui na igreja católica. Tem alguma explicação para isso? Tem explicação, sim. A explicação é o seguinte: as pessoas, elas vivem muito o hedonismo. O que é o hedonismo? Elas vivem o alto prazer. Eu só faço aquilo que me agrada e aquilo que me desagrada eu fujo. Eu só faço aquilo que me dá dor, eu fujo. Entendeu? As pessoas, elas são muito centradas nelas mesmas. Então, o que acontece? Na Igreja Católica, nós não estamos aqui para agradar o ego das pessoas, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus ela é firme em algumas situações em que a pessoa ela vai se sentir meio abalada. Aí o que acontece? Ela quer fugir
para lugares onde ela vai ter o ego dela amaciado, acariciado, porque ela quer viver, ela quer ouvir aquilo que Agrade ela. como se ela fosse o centro do mundo e das atenções. Tanto é que você vê, a gente tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia as pessoas, até na forma de fazer orações e de rezar, a gente tem que tomar cuidado. Pode ver que tem muitas pessoas que quando estão rezando, elas meio que querem dar ordem em Deus. Eu quero. Que faça um milagre agora, que cure a pessoa Eu agora. determino. Eu determino. Quem sou eu para determinar alguma coisa para Deus? Sabe, a gente tem que aprender a nos colocar no nosso lugar e colocar Deus no lugar dele. Então, Deus ele age quando ele quer, ele transforma quando ele quer, ele chega até nós da forma que ele quer. E nós devemos compreender isso. Sabe, agora não, a pessoa ela vai na igreja porque, mas eu não me senti tocada porque o padre não falou nenhuma palavra. Como se o padre tivesse falando palavra para tocar o coração das pessoas na missa. Na missa ele tem que pregar o evangelho. Sabe? Então as pessoas têm que entender isso. A hora que elas entenderem isso, que elas pararem, elas saírem desse egoísmozinho particular que elas vivem, elas se abrirem à realidade de Deus e à realidade do outro, elas vão ver que na verdade perderam uma pedra preciosa que é a fé católica. Essência, né? Às vezes a gente leva ali só para Deus assinar o que a gente já... Sim. Faz de Deus uma mercenaria, só vai lá buscar o que quer, né? Sim, é um self-service, né? Eu vou lá na igreja e eu pego só aquilo que me agrada. Aquilo que me desagrada eu deixo jogado de canto. Então não pode ser assim. A gente tem que aprender quando a gente assume uma fé, eu tenho que assumir ela de forma inteira, de forma completa. E a fé católica, ela, como eu disse, ela é uma pedra preciosa, porque ela é completa. Ela nos ajuda com todos os meios de santificação para a nossa vida. E às vezes o que a pessoa quer mais? É verdade. Você tem os 7 sacramentos. Gente, você tem o exemplo de vida dos santos. Acima de tudo, você tem a Santíssima Virgem Maria. Quer mais o quê? Pelo amor de Deus. É exatamente aquilo do decidir-se, né? E o meu ponto eletrônico, o quadro acabou de tocar aqui falando que o Facebook tá bombando de perguntas. mesmo. Então, vamos lá, gatinha, manda. Henrique Galdino, Padre Daniel, qual a sua perspectiva / expectativa pessoal do Senhor para o futuro próximo da igreja e da nossa ordem, no caso, os cônicos? Essa foi profunda. Profunda, hein? A expectativa para o futuro próximo da igreja. A minha expectativa para o futuro próximo da igreja é que acabe. Para o futuro próximo, a minha expectativa é essa. Que acabe logo isso, porque eu não estou mais aguentando rezar missa na frente do celular. Eu quero o povo, eu quero meus fiéis ali junto comigo. Não, mas quando a Pascom vira a câmera para a própria Pascom, né? Mas e pós-pandemia, né? Oi? Acho que a pergunta dele é a perspectiva pós-pandemia. Futuro próximo da igreja e da ordem dos cônegos. Não, eu acho que assim, a ordem dos cônegos está crescendo bastante e o trabalho vocacional árduo que o Padre Rafael está fazendo aqui na Vila Piauí e eu lá na São Luís, assim, acho que está tendo uma perspectiva muito boa de crescimento. Então a ordem ela vai continuar transmitindo a beleza da vida comunical, dessa vida em comum, sem nada de próprio. E a perspectiva da igreja também, a perspectiva de que a igreja ela continue sendo a igreja de Cristo, como sempre foi, continue evangelizando, continue sendo esse reino de Deus no mundo já estabelecido através dela, continue levando os sacramentos para os fiéis. É claro que por enquanto nós estamos todos em quarentena, então estamos vivendo esse isolamento social que nos impede de estar tão próximos dos fiéis, mas que passando tudo isso ela volte a ser o que ela sempre foi, a Igreja de Cristo. Amém. Mais perguntas? William Martins, Padre Daniel, após se tornar padre dentro da vida consagrada, algo superou a sua expectativa ou te surpreendeu? Seja na sua ordem, ou na sua vida sacerdotal, ou na vida em comunidade, atuando e acompanhando as pastorais? Teve alguma coisa que te surpreendeu? Eu acho que surpreender não, porque
Uma coisa que eu posso dizer assim, a Ordem dos Cônegos, como diferente de muitas ordens por aí, nós já desde o início nós somos colocados para trabalhar no pastoral. Tanto é que vocês viram que os seminaristas, eles passam o dia inteiro, às vezes, na igreja trabalhando. Então, nós já lidávamos com as realidades das pastorais, com as realidades da igreja como um todo. A única diferença que fez meu filho agora foi que agora eu tenho que fazer parte das reuniões. Que é a parte mais chata da coisa. Posso te dizer com toda certeza, era melhor antes, quando não precisava participar de tanta reunião. Mais uma pergunta pra gente? Vinícius Assis. Por qual capítulo posso estudar a imitação de Cristo? E como você faz para se dedicar todos os dias? Não entendi muito bem. Qual capítulo para você começar a estudar a imitação de Cristo? Foi o primeiro. Borlo, Capítulo 1. Borlo, você pega então o livro, assim, você Gente, ó. abre o livro. Tá, brincadeira. A imitação de Cristo. Gente, tô falando dele, é Gente, pior do ele que o falou que ele era Rafael. bravo, ele falou que ele era bravo. A imitação de Cristo é um livro de meditação. Então é assim, não é para você pôr ele na mesa e ler como se você estivesse estudando. A imitação de Cristo é um livro de meditação. Quando você for fazer as suas meditações à noite antes de dormir, você lê a imitação de Cristo. Aí, supongamos, você fez a sua autoavaliação de como foi seu dia, você fez todo aquele processo de autoconhecimento para saber de fato quem você é, quais são as suas qualidades e os seus defeitos. Aí, para ajudar nessa meditação, você lê um capítulo da imitação de Cristo. Aí você começa a ler capítulo por noite antes de dormir. Você vai ver que ela vai te ajudar a avaliar se a sua vida de fato está igual à vida de Cristo ou se a sua vida está se distanciando do que foi a vida de Cristo. Entendeu? Isso que é a imitação de Cristo. É você aprender assim, putz, olha, a ação de Cristo era essa, mas olha como eu vivi o meu dia hoje tão afastado disso. Então eu tenho que me corrigir para eu me aproximar do que é essa imitação, imitar de fato o Cristo. Amém. Viu, Vinícius? Começa pelo primeiro. Tentando emendar então. A Nilzinha, desculpa, a última pergunta aqui dos internautas, por enquanto. A Nilzinha, padre, nos tempos atuais, o que fazer para ser um São Paulo, converter muitos e muitos cristãos? Dar exemplo de vida. A única coisa que converte multidões é exemplo de vida. Não adianta você fazer pregações bonitas e achar que vai converter muita gente. Com pregação bonita você converte alguns por algum tempo. O que converte as pessoas é exemplo de vida. Seja uma pessoa digna de verdade. Seja uma pessoa justa de verdade. Seja um cristão de verdade na sociedade, com exemplos de vida, que você vai ver que as pessoas vão se apaixonar por Cristo também como você. Você vai perceber que, agora, se o seu exemplo de vida não é um exemplo que espelhe Cristo, as pessoas vão se afastar. Você sabe diferenciar quando uma pessoa, ela de fato, ela espelha Cristo e quando não espelha, né? Porque quando a pessoa espelha Cristo, no momento que ela vai embora, você vira e fala, meu Deus do céu, que falta faz aquela pessoa, olha quanto amor ela deixou no meio de nós. Agora, quando é uma pessoa que não espelha Cristo, que vai embora, é uma coisa que você fala, graças a Deus, o Senhor daqui, sabe? Então, como é que é o nome dela, da internauta? Nilza. Se esforce para que se um dia você for embora, as pessoas falem, meu Deus, como ela faz falta. Mas Pode ter certeza Mas que ela a já gente faz. É assim que a gente consegue conseguir converter as pessoas, demonstrando o amor, transmitindo o amor de Cristo para a vida das pessoas. Amém. Um comentário aqui da Vera Lúcia. Uma grande alegria ter vocês como padres, pois vocês são canal de bênção para as nossas vidas. O padre Daniel é bravo, mas nós amamos. E você, Zoado, com o padre Rafael, um grande abraço, viu, Zoado? Uma pergunta minha, acho que já é para a gente já ir encaminhando para o final. O senhor é feliz como padre? Muito. Acorda todos os dias e agradece a Deus Sim. por ser padre. Sim. Você sabe que é assim, a questão de você acordar de manhã e você se sentir completo. Isso não é só a questão do padre, do casado também. A esposa e o marido também, eles têm que acordar de manhã e têm que se sentirem completos.
Quer dizer que eles de fato estão seguindo aquilo que é a vocação deles. Agora é claro que vai ter altos e baixos. Sabe, no caso, a Raíssa e o Gabriel, eles não vão ser um casal Doriana para a vida inteira. Que todo dia vão acordar felizes e contentes e sorrindo um pro outro. Vai ter dia que vai ter briga, mas isso não vai tornar eles menos completos na vocação deles. Do mesmo jeito no meu caso. Tem dia que tem uns atribulados que às vezes entram no caminho da gente que tiram a nossa paciência, nos tiram do sério, mas isso não me deixa menos completo, porque eu encontrei a minha vocação verdadeira. Glória a Deus. Chegou mais uma, gente. A última dos internautas, hein? Marcelo. Padre, como cultivar as amizades na vida religiosa? Quem é seu melhor amigo? Jesus Cristo. Depois de Jesus. A Santíssima Virgem Maria. Mais algum? Que esteja aqui nesse Fala logo que eu no vou âmbito falar. terrestre aqui. Sem seus santos que já estão nos céus. Acho que assim, desenvolver amizade, eu acho que a gente desenvolve amizade como todo mundo, sabe? Do mesmo jeito que todo ser humano tem aqueles amigos mais próximos, e aqueles amigos mais distantes, e aqueles colegas, e aqueles só conhecidos, é a mesma coisa na vida de um padre, de um religioso. Se até Jesus Cristo, lá dentre os discípulos, ele separou 12, e dentre os 12 ele separou 3, e daqueles 3 ele separou 1, a gente tem que fazer diferente. Então nós temos os amigos mais próximos e aqueles não tão próximos. Eu acho que questão de amizade é questão de afinidade, né? Então é óbvio que como padre eu estarei do lado de todos os fiéis que precisarem de mim, sempre, e vou tratar todos iguais. Agora, a amizade... Tá, mas quem é o seu melhor amigo? O senhor fugiu da pergunta, tudo bem. Eu já falei, Jesus Cristo. Não, depois de Cristo, a aqui não Santíssima é. Virgem Maria. Ó, um monte de perguntas. Gente, acho que a gente tem que fazer uma segunda rodada com o Padre Daniel. Não, tem que fazer para uma de segunda chegar rodada pergunta. com o Padre Rafael e com o Padre Daniel juntos. A gente vai ter que A gente elaborar vai isso. fazer Vamos rir muito. Olha, se vocês fizerem uma chuva de coração daqui a pouco, a gente pode até pensar em fazer um vídeo extra qualquer dia da semana e soltar umas perguntas rápidas. Acho que... A Vilma pergunta assim, Padre Daniel, o que mais impactou a sua vida, o que mais te impactou na sua vocação, antes e depois da sua ordenação? Mas impactou. Uma coisa assim que te marcou, uma situação que te deixou assim. Não é nenhuma Marcado. pintura do céu assim com luzes, Que impactou a minha vocação antes de eu entrar. Teve algum momento que te impactou? Eu acho que Sei lá. não. Eu acho que assim, eu acho que como eu nunca coloquei muitas expectativas assim muito Olha bem pé no altas chão. no ser humano, então Vocês, por nada exemplo, impactou uma assim. reunião, Nada com os impactou. bispos, algo assim. Nada impactou, pra mim foi tudo muito... A primeira missa, a primeira confissão. Ah, sim, assim, ó, nessa questão assim, espiritual, eu acho que assim, a primeira vez que eu pude fazer uma adoração depois de padre, para mim aquilo foi uma coisa, foi acho que uma das situações em que eu mais me emocionei, quando eu pude dar a bênção para o Santíssimo pela primeira vez. Acho que foi assim acho que um dos momentos mais bonitos ali, e a primeira confissão que eu atendi. Também foi muito bonito, assim, você perceber a pessoa, a confiança da pessoa dela colocar a vida dela nua e crua na sua frente, sabendo que vai receber o perdão ali, foi um momento muito bonito, assim, também. E a primeira missa, né, que a primeira missa você até treme, na hora que você eleva o corpo de Cristo na hora da consagração, assim, você até treme naquele momento, chega a emoção bate assim, que você tem que segurar para não chorar. Esperou, né? Gente, tem muita pergunta aqui. Vamos tentar fazer um bate-bola. Perguntas de confissão aí, fica pro próximo vídeo, hein? Perguntas e respostas rápidas. O Alessandro Rios. Padre, qual é o seu maior medo? Assinado Jussara. Quem foi a Jussara que perguntou? Qual é o seu maior medo? Não tenho medo de barata, não. Não tenho Rato? nem de rato, nem de bicho nenhum. Entendi. Nem de fantasma, Espírito, nem de nada. Nem de espírito, nem de nada. Não tenho medo dessas coisas, não. Eu não sei,
Medo? Sei lá, qualquer coisa, de ir pro inferno. Tem medo de ir pro inferno? Não. Então, hoje, pra próxima. Aí o Daniel Ah, perguntou. gente, não o tem padre medo não de tem medo nada. de nada. Mas assim, medo do quê? Qualquer coisa. Tá bom, de algum animal. Você tem medo de algum animal? Não tenho medo Tá de bom. animal nenhum. Você tem medo de... Ai, não sei, algum Gente, não espírito? tem sei medo. lá. Uma Você coisa não de adianta aqui. vida. Aí o Daniel pergunta se você já nasceu careca. Ela mandou aqui no WhatsApp. Não. Nasci tinha cabelo. careca, como todo ser humano. Respondido, Daniel. Ai, Fábio. Outra pergunta. Ó, assim, ó, das questões do cabelo, eu tinha um professor de filosofia que ele deu um ponto filosófico para a questão do cabelo, que é importante. Ele falava o seguinte: para uns, Deus deu cabelo, para outros, ele deu inteligência. Ai, Oh, que horror. O padre Rafael é cabeludo. Eu acho que ele tá te jogando alguma indireta. Mais perguntas? Ó, Alexandre, Alexandre. Alexandre, perdão, Diogo. Padre, qual foi a etapa mais difícil na sua formação? Na formação? É. Eu acho que a formação toda, né? Porque assim, uma coisa que eu digo, eu nunca tive vocação para ser seminarista. Então a vida de seminarista é uma vida pesada. Eu tive vocação para ser religioso e ser padre. Então a vida durante o seminário, enquanto ela não acaba, ela é uma vida pesada. Ela é pesada, né? Tenho certeza. Acho que agora acabou. Mais gente. alguma? É, acabamos, padre. Acabaram? Tem alguma coisa que você quer falar? Então, a única coisa que eu deixo de final, assim, de mensagem final para todos, é que nem nós vimos as leituras da missa agora, do último domingo, vocês veem que interessante como Jesus Cristo ele se colocava no meio dos seus apóstolos e dos seus discípulos e falava: a paz esteja convosco, porque de fato a igreja ela se encontrava num momento muito atribulado ali no início da igreja, eles estavam com medo, e hoje novamente nós nos encontramos numa igreja que se encontra com medo. De novo, novamente os fiéis eles estão com medo porque não sabem o que vai ser para o futuro, não sabem como que a economia vai reagir, não sabem como que esse vírus se vai continuar crescendo, se vai sumir. E isso tem gerado muito medo no coração das pessoas. Tanto é que eu tenho atendido muita gente que está com crise de ansiedade, já começando a desenvolver depressão, isolamento social. O que eu digo para todos como mensagem final é isso: clamem o Espírito Santo na vida de vocês, porque o Espírito Santo, do mesmo jeito que ele deu coragem para aquela igreja que estava nascendo, aquela igreja que estava trancada no cenáculo com medo, e quando eles recebem o Espírito Santo de Deus, eles abrem as portas e todo o medo é superado. Da mesma forma, clamem o Espírito Santo na vida de vocês, que ele vai ajudar vocês a superarem todo o medo. O cristão ele não pode sentir medo. O medo não é algo que faz parte da nossa vida. Nós devemos ter a coragem de encarar as dificuldades e as adversidades da vida de cabeça erguida. E isso nós precisamos aprender que o cristão, ele mesmo em meio ao furacão, ele deve manter a serenidade. Isso é algo que o Espírito Santo nos traz. Então aprendam a clamar o Espírito Santo, meus irmãos, de manhã, de tarde e de noite. Acorda de manhã e já fala: Senhor, envia sobre mim o Espírito Santo, porque eu preciso de força para superar esse dia. O padre tem muito Espírito Santo, porque ele não tem medo de nada, então o Espírito Santo para ali. Só mandar um abraço, o senhor pediu para o senhor mandar um abraço para o Genilson, seminarista, e o padre Antônio também que está nos acompanhando. Genilson. GG. Ah, o Genilson já está acompanhando a gente? Olha que bênção! Genilson, muita saudade de você, meu irmão. Espero te encontrar o quanto antes. Um grande irmão, está lá na Paraíba. E o padre Antônio também. O padre Antônio também, um grande abraço, meu irmão. Sabe, assim, um abraço para todos que estão nos acompanhando, todos os internautas. Espero que tenha sido algo proveitoso hoje, a nossa conversa. Hoje muito foi legal. A gente já fizeram várias perguntas pro pessoal da São Luís. Mega presente. A gente gosta quando o convidado traz o engajamento pro canal. Então, as perguntas que ainda não foram respondidas, se vocês merecerem, aí a gente até pode pensar em fazer uma nova rodada. A gente queria também aproveitar e agradecer o Padre Daniel por ter aceitado o nosso convite. Você sempre vai ser parte da nossa paróquia, você vai estar sempre nas nossas orações, então é muito legal ter essa troca. Então você aí do outro lado da telinha, estenda sua mão, como diz o Roger, né? Estenda sua mão para o celular e vamos juntos rezar uma Ave Maria pelo Padre, né? Que o Senhor ele continue a frutificar essa vocação,
que é espelho de Cristo, né? E nos traz esses dias um pouco de esperança de que vai ficar tudo bem, a gente pode dar umas risadinhas e se a gente clamar o Espírito Santo, ele vai vir e vai ficar tudo bem, meu povo. Ave Maria. Tem mais? Gente, Não, ao vivo é assim. Não, é só para lembrar, para vocês acompanharem a nossa programação semanal, né? E estarem aqui sempre com a gente fica muito feliz quando vocês interagem com a gente. É muito legal poder aprender com os nossos padres, que a gente possa rezar por eles antes de dormir também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só para finalizar a nossa clássica programação da semana, amanhã nós temos a Santa Missa às 8 horas, transmitida lá da comunidade Santa Terezinha. Depois aqui dia quinta tem adoração aqui na paróquia. Sexta, sábado e domingo nós teremos o Tríduo do Menino Jesus. Então acompanhe aqui nas nossas redes sociais, engasgou aqui. Nós esperamos todos vocês ao longo da semana e vamos rezar juntos. E agora a nossa Paquita vai encerrar. Ah, gente, tem um plus hoje. Padre, você pode dar a bênção sobre o internauta? A gente vai descobrindo assim, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, e para os jovens de 0 a 100 anos, esse foi o nosso cenáculo jovem. Chuva de corações na tela, hein, pessoal? Senhor, torna minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira,